Olá pessoal, sou o Genivaldo Pires e hoje eu vim falar para vocês um pouquinho sobre o poder da mente, né? Poder do subconsciente. Tem estudos e tem livros aí, que é o Poder da Mente, por exemplo, que fala que 95% das nossas decisões são feitas pelo nosso inconsciente. Ou seja, nós não pensamos para tomar a decisão. Exemplo, muitas funções já acontecem assim no nosso corpo. A gente não pensa para respirar, nós não pensamos para o coração bater, nós não pensamos para o nosso intestino funcionar, nós não pensamos para que as nossas células, nosso sistema imunológico funcione, é tudo automatizado. Porém, sempre precisa que alguém ordene, né? De alguma forma ali, alguém ali dentro tome as rédeas e seria a parte mais profunda do nosso cérebro. Outro exemplo, quando você aprende a andar de bicicleta, você não pensa para poder pedalar, para fazer as curvas, você não se preocupa no equilíbrio, você simplesmente sobe em cima da bicicleta e pedala. Por quê? Quando você estava buscando aprender no início do seu aprendizado, você estava o quê? De forma consciente. Você tinha um passo a passo a seguir. Depois que você aprendeu, esse conhecimento foi lá para o seu subconsciente. Ele foi para uma parte mais profunda do seu cérebro. E aí você não precisou, ele está automatizado. Então você não precisa mais pensar para aquilo. Outra coisa, por exemplo, dirigir. Dirigir é algo fantástico, porque eu particularmente eu pensava de maneira consciente, eu pensava assim, como é que as pessoas conseguem dirigir? Que a pessoa tem que trocar de marcha, pisar na embreagem, pisar no freio, pisar no acelerador, conduzir, segurar o volante, olhar no para-brisa, olhar nos retrovisores, desviar de uma forma sincronizada, como se fosse uma condução de vários músicos, né? Como se fosse um maestro, né? Conduzir com maestria. O que o maestro faz? Ele pega pessoas com instrumentos diferentes e ele vai lá e harmoniza tudo aquilo. E o dirigir, para mim, é algo semelhante. Por quê? Porque você fazer tudo isso de uma forma harmônica é muito difícil, principalmente de maneira consciente. Mas depois que você aprende, se torna automática. Quantas vezes você saiu de casa, quando você se percebeu, você já estava no trabalho, você estava onde você queria no seu destino. Você nem pensou para passar aquilo ali. Quantas vezes você dirigiu pensando em outras coisas, pensando nos filhos que iam buscar na escola ou levar para a escola, no mercado que você tinha que passar, na costureira que você tinha que passar para resolver alguma coisa, no presente do Dia das Mães que você precisaria, enfim, uma série de coisas que você pensa a todo momento e muitas vezes você pensa dirigindo, ou seja, você nem está pensando para dirigir, quem está dirigindo por você? É muito interessante isso. Então esse é o poder da nossa mente. Então a primeira fase, eu entendo que seria a fase do racional, a fase consciente, onde você precisa entender o processo para aprender. Depois que você aprende, vai para o automático. E aí entra essa forma do pensar. Por exemplo, por que eu busco pensar positivo de maneira otimista? Porque eu sei que em alguns momentos, por mais que nós queiramos, vai acontecer desafios na nossa vida que a gente não vai estar tão otimista assim, ou que nós não vamos estar tão predispostos com motivação suficiente. Então o que eu faço? Eu fico treinando o meu cérebro, fico imputando, colocando informações que eu gostaria que o meu subconsciente tivesse, vou aprendendo, compartilhando à medida que eu vou compartilhando com vocês, compartilhando no meu Instagram, compartilhando nas redes sociais, ou compartilhando com os amigos ou com a família, enfim, ou compartilhando na escrita de um livro, eu vou o quê? Eu vou reforçando e revisando todo aquele conhecimento que eu vou adquirindo. Uma maneira de falar com o nosso subconsciente é metáforas. Eu escrevi o livro A Vida Metaforicamente Falando, e eu falo basicamente por metáforas. Por que as metáforas? Porque as metáforas, elas não, para o nosso consciente, às vezes ele pode entender, ele pode buscar entender, e às vezes ele não entende nem tudo que está ali. Mas o nosso subconsciente ele está ligado, antenado o tempo todo. Um exemplo, você já dormiu com a televisão ligada? Um filme de ação, de terror, enfim, e às vezes de repente você acordou assustado e a televisão estava ligada, você tem um pesadelo, porque é comum, quando você está deitado, o seu cérebro está ligado, está funcionando ainda. Então, porque ele não para, ele continua processando. Então, ele está captando sons. Seus olhos estão fechados, mas ele está captando sons. E dentro do seu cérebro já tem um banco de imagens aí enorme, de outros filmes, de experiências, de várias coisas que você passou ao longo da sua vida. Então tem um monte de imagem ali. Então o que o seu cérebro faz? Ele capta todos aqueles áudios, pega imagens correlacionadas e monta uma história no seu cérebro. E aí você acaba tendo aquele susto. Por quê?
porque ele não para. Então ele está captando o tempo todo. Até quando você acha que não está, você não está pensando em nada, ele está captando. Isso é maravilhoso. Então quer ter na minha visão, assim, o que eu pratico, o que eu coloco em prática, né? Quer ter conquistar suas coisas, suas atividades, seus metas, seus objetivos, seus sonhos, enfim, de uma maneira mais otimizada, entenda que o seu subconsciente que vai tomar grande parte das suas decisões. Então começa a fazer exercícios, atividades relacionadas que vão ajudar ele a tomar as decisões mais adaptadas. Ou seja, ele age e aprende mais por meio das emoções. Então, se você teve, por exemplo, experiências não tão boas com a bicicleta, por exemplo, provavelmente você caí de bicicleta quando pequeno, não consegui andar de bicicleta e até hoje eu não ando de bicicleta. E quando eu sento numa bicicleta, eu tenho medo de cair. Provavelmente seu subconsciente ele fala assim, não vai, sobe nessa bicicleta aí, não, que você vai cair, vai se machucar, enfim. Então ele já fala pra você porque é aquela experiência, né? Então é importante que você comece a colocar experiências boas, experiências novas. Mude o lugar de trabalho, mude o local que você trabalha, mude o local que você grava vídeos, trabalhe na sala, trabalhe na cozinha, trabalhe no jardim, leia livros novos, experiências novas, se conecte com pessoas diferentes, até pessoas que às vezes o conteúdo dela não tem a ver com você, mas para você entender com um olhar mais aberto, menos crítico, então vai aprendendo as coisas que têm a ver com o seu objetivo. Então foque nesses conteúdos que automaticamente você vai armazenando. E é muito importante que você queira algo, como que eu posso dizer, de corpo e alma. É importante que as suas emoções elas estejam refletindo o que realmente você quer. Porque não basta você querer uma coisa e suas emoções dizerem outras. Fala assim, eu quero isso, mas você não vai conseguir. Por quê? Porque você está falando o que você quer, como algumas pessoas falam assim, falando da boca para fora. Você está falando que quer algo, porém as suas emoções te levam a outra direção. Então as emoções sempre vão falar mais fortes. E na psicologia positiva se trabalha mais emoções que te geram bem-estar, que te aumentam a felicidade, que façam com que você se sinta mais feliz. Emoções que te ajudam a crescer, evoluir. Então, quer mudar sua cabeça, quer mudar sua mente para um viés mais de crescimento, de evolução, seja na carreira, seja nos negócios, no dinheiro, enfim, trabalhe as emoções, tá? Se você falar assim, eu quero dinheiro, mas você acreditar, por exemplo, que aí entra aquela que já ficou bem batido, o pessoal fala de crenças limitantes, mas você fala assim, dinheiro não traz felicidade, ou só tem dinheiro quem é rico, ou enfim, são coisas que você olhar na internet aí tem muito conteúdo sobre isso. Automaticamente vai te levar num viés diferente, ou seja, você pode estar falando que quer algo, mas suas emoções, seu sentimento em relação àquele algo te leva para uma outra direção, tá? Então toma cuidado com o que você pensa, o que você acredita e não tenha medo. Comece a agir de forma intencional. Comece a compartilhar coisas boas, coisas que você gostaria. Ou seja, você gosta de pessoas otimistas ao seu lado? Comece a ser otimista. Você gosta de pessoas que te ajudam? Comece a ajudar as outras pessoas. Você gosta de pessoas bem-humoradas? Comece a ser mais bem-humorado, se tornar mais humorado possível. Você gosta de pessoas mais espiritualizadas, pessoas positivas ao seu lado? Comece a trabalhar a espiritualidade. Enfim, busque a ter a experiência do que realmente você busca, ok? Espero que eu tenha ajudado, contribuído de alguma forma aí nesse bate-papo. Um grande abraço e até mais.